E aí pessoal, beleza? Então agora correção da lista 9, provinha chegando, vamos estudar, né? Então, primeiro exercício da lista 9, marque com um X as expressões que representam frações algébricas. Lembrando que fração algébrica é toda aquela expressão matemática na qual nós temos letras, né, variáveis no denominador. Então eu tenho que ter uma letrinha aqui no meu denominador. Ou seja, aqui ó, a letra A é uma fração algébrica, porque a gente tem o x. A letra C também é uma fração algébrica, a gente tem aqui o x mais y, esse polinômio. A letra D também é uma fração algébrica. A letra E também é uma fração algébrica, né? Já a letra B e a letra F não tem nenhuma variável no denominador, né? Então não tem nenhuma letra embaixo, então não é uma fração algébrica. Simples assim. A questão 2 é calcule o valor numérico das frações algébricas. Valor numérico é muito simples, né? Basta nós trocarmos cada letrinha pelo seu valor correspondente. Ó. Então o A vale 1, o B aqui é uma multiplicação, então vezes 2, menos 1, sobre 3 vezes B, 2. Aqui eu vou ter 2 vezes 1 vezes 2 dá 4, menos 1, sobre 6. Aqui nós vamos ter 3 sobre 6, simplificando aqui por 3, né? Eu vou ter aqui 1 meio. Pode deixar em fração ou dividir 1 por 2, que dá 0,5. Da mesma forma, na letra B, nós temos x², então x vale menos 1. Então nós vamos fazer aqui, ó. X² vale menos 1, então x vale menos 1, então menos 1 elevado ao quadrado. Sempre que eu tenho um valor negativo, eu coloco ele entre parênteses, né, para evitar qualquer tipo de erro. Menos 2 vezes y sobre y, que vale 3, menos 3 vezes menos 1, que é o nosso x, também entre parênteses, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, que menos com menos dá mais. Menos 2 vezes 3 dá 6, sobre 3, menos 3 com vezes menos 1 dá mais 3. Resultado, menos 5 sobre 6. Olha que fácil. Que valores x não pode assumir em cada fração? Então agora, lembrando que quando eu tenho uma fração algébrica, o único cuidado que eu tenho que ter é que x pode ser qualquer valor. Né? X pode ser 3, 4, 5, 2. Ele só não pode assumir um valor que torne esse denominador igual a zero. Porque se o denominador for igual a zero, né, a gente não vai ter essa fração, porque não existe divisão por zero. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o meu denominador e escrever que ele é diferente de zero. Depois que eu faço isso, né, que eu escrevo que o denominador é diferente de zero, eu tenho que isolar o x. Então aqui é muito simples, ó. X, esse mais 3 está me atrapalhando, eu vou jogar ele para o outro lado, então vai ficar menos 3. Né? Lembrando que quando ele troca de lado, de igualdade ou desigualdade, ele troca a operação matemática. Então era mais, ficou menos. Pronto. Acabou. O x pode ser qualquer valor, menos o menos 3. Ah, professor, como assim? Então olha só, digamos que eu coloque o menos 3 ali. Eu vou ficar com menos 3 mais 2 sobre menos 3 mais 3. Isso aqui, gente, vai dar menos 1 sobre 0. E isso aqui não existe. Então está corretíssimo. Pode ser qualquer valor, menos o menos 3. Da mesma forma, agora, eu vou pegar este denominador e vou escrever que ele é diferente de 0. Feito isso, eu tenho que isolar agora o x. Então vai ficar 5x é diferente de o mais 10 passar para cá, menos 10. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, eu vou ter que x é diferente de menos 2. Ou seja, o x pode ser qualquer valor, menos o menos 2. Da mesma forma, eu vou pegar este denominador. Eu vou escrever 3x² menos 48, diferente de 0. 3x² é diferente de 48. x² é diferente de 48 sobre 3. x² é diferente de 16. Esse quadrado, lembrando que ele passa para o outro lado em forma de raiz, então vai ficar x² diferente de raiz de 16. E para finalizar, x é diferente de mais ou menos 4, que são as duas raízes do 16. Ok, gente? Então x pode ser qualquer valor, menos o mais ou menos 4.
Da mesma forma, aqui eu tenho uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, é como se fossem dois exercícios, ó. Por um lado, x é diferente de zero, que é esse aqui, e pelo outro, x mais 3 é diferente de zero. Logo, x é diferente de menos 3. Logo, x não pode ser nem zero e nem menos 3. Isso é meio óbvio. Por quê? Porque se o x for zero, eu vou ter o seguinte, ó. Quando x for igual a zero, eu vou ter 2 menos zero sobre 0 vezes 0 mais 3. Isso aqui vai dar 2 sobre 0 vezes 3, o que dá 2 sobre 0. E isso aqui não pode existir. Da mesma forma, quando x for igual a menos 3, eu vou ficar com 2 menos menos 3 sobre menos 3 vezes menos 3 mais 3. Isso aqui vai dar 5 sobre menos 3 vezes 0, o que dá 5 sobre 0, que também não existe. Então notem, né, que quando eu tenho um produto, eu tenho várias opções, né, que o x não pode assumir. Vou fazer isso aqui de azul para não confundir aqui as cores, né? Então aqui eu tenho, ó, x² menos 81 é diferente de zero. Logo, x² é diferente de 81. Logo, x é diferente de raiz de 81. Logo, x é diferente de mais ou menos 9. Então essa é a resposta para esse cara. E o último aqui, 4x menos 8. Eu vou ter que 4x menos 8 é diferente de zero. 4x é diferente de 8. X é diferente de 8 sobre 4. E x é diferente de 2. E aí acabou. Fácil esse exercício, né, gente? Já o exercício 4, né? Já o exercício 4... Já o exercício 4 também é muito simples, porque olha só, aqui nós temos: escreva uma fração algébrica para cada caso seguinte. Um carro parte de Bagé e chega em Aceguá em x horas. Observando a figura ao lado, qual foi a velocidade do veículo? Notem que de Bagé até Aceguá nós temos 65 km segundo esse mapa. Logo, a velocidade é distância pelo tempo, né? A gente sempre mede velocidade como quilômetros por hora, metros por segundo. A palavra por em matemática significa divisão. Então, se eu tenho 65 km por hora, eu tenho 65 km em x horas. Pronto, essa é a expressão, né, a minha fração algébrica que representa a velocidade. Se eu souber que a minha viagem foi feita em 1 hora, basta trocar o x. 2 horas, troco o x por 2. Em um grupo de 4 amigos de Bagé, resolve ir fazer compras em Aceguá. Fizeram a viagem em um carro. Ao retornar a Bagé, abasteceram o carro e verificaram que consumiram exatos y litros. Quantos quilômetros por litro? Por é divisão, gente. Este carro rodou. Então quer dizer que é quilômetros por litro. Vou dividir por y. E aqui em cima, o que eu vou colocar? 65? Tem que tomar cuidado, porque eles saíram de Bagé, foram a Aceguá e voltaram a Bagé. Logo eles rodaram 65 km de ida, mais 65 km na volta. Logo, 130 por y. Essa é a fração algébrica que representa isso, né? Muito fácil. No próximo vídeo agora vamos ver a questão 5. Simplifica as frações algébricas. Bom, gente, lembra que simplificar frações algébricas são duas coisas muito simples. A primeira, a gente tem que fatorar. Então, nós primeiro fatoramos e depois basta cortar. Tá, gente? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 56 e 21. Para fatorar os 56 e 21, basta eu pegar os 56 e dividir por 2, que dá 28, por 2, que dá 14, por 2, que dá 7, por 7, que dá 1. Quem são os fatores do 56? O 2, o 2, o 2 e o 7. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Por outro lado, o 21, se eu fatorar, dá 3, que dá 7, dá 7, que dá 1. Então, aqui é 3 vezes 7. A ao cubo é A vezes A vezes A.
b ao quadrado é b vezes b, e o c é só o c. O a quadrado é a vezes a, e vezes b aqui. Depois que eu fatoro, eu corto. Então eu corto o 7 com 7, o a com a com a, b com b. Quem é que sobra? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aqui tem um a, um b e um c. E embaixo sobrou somente o 3. E essa é a resposta. Tá? Então, muito simples simplificar. Quando é monômio, basta fazer isso. Eu também posso fazer de uma forma direta. Então, quando é monômio, que é essa letra A e a letra B, vocês podem fazer desta forma que eu fiz a letra A, ou vocês podem fazer de uma forma um pouco mais direta, como eu vou fazer a B, só que na prova, na dúvida, é bom que vocês façam mais detalhado, assim, que não tem como errar, tá ok? Mas pode fazer também assim, ó, 40 e 48 dá para simplificar por quanto? Por 8. Então, simplificando 40 e 48 por 8, então dividindo aqui por 8, tanto esses dois, 40 por 8 é 5, 48 por 8 é 6. X ao cubo com x ao cubo dá para cortar. Y na quarta dividido por y na 1 vai dar y ao cubo. E embaixo z quadrado, não tem z em cima, fica z quadrado mesmo. Então essa é a resposta. Então são duas formas de fazer a mesma coisa. A letra C, vocês têm 4xy. Aqui eu vou fatorar o 4, 2 vezes 2, xy. E para fatorar polinômio, eu tenho que primeiro fatorar um número. Lembra, quando é polinômio eu faço primeiro o número, depois a letra e depois eu procuro o menor expoente. Ou seja, entre 6 e 4, se eu fatorar o 6, eu vou dividir por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. O 4 dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Notem que o 2 é fator comum de ambos, né? Então, se 2 é fator comum de ambos, eu coloco o 2 aqui em evidência e eu fatoro ele como a gente fez na lista 8. Ó. 6x dividido por 2, 3x. 4y por 2 dá menos 2y. Ok, fatorei. Depois que eu fatoro, eu corto o que eu puder cortar, né? Então, fator 2, fator 2. Eu não posso cortar esse x com esse, porque esse de baixo ele não é um fator, anotem. O fator aqui embaixo é tudo isso aqui, ó, 3x menos 2y. Né? O fator ele tem que estar multiplicando. Então aqui fica bem simples a resposta. Ó. Fica 2xy em cima, 3x menos 2y embaixo. Bom, acabou. Aqui tanto faz colocar ou não os parênteses nesse caso. E aqui, fatora e corta. Então como é que eu vou fatorar? Aqui, ó, 6 e 3, dá pra ver que o 3 é fator comum. Não tem letra, porque só tem x em um termo. Então vai ficar 6x dividido por 3, 2x. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. E embaixo, aqui eu vou colocar o 2 em evidência e dá para ver que tem x nas duas. Ó. Então o x também é um fator comum. E o menor expoente é 2. Agora eu faço 4 por 2 dá 2, x ao cubo por x quadrado dá x, menos 2 por 2 corta, x quadrado com x quadrado corta, vai ficar só o menos 1. Pronto. Fatorei todo mundo, corto x menos 1 com x menos 1, que são os dois fatores comuns. E agora, 3 sobre 2x quadrado é a resposta. Muito simples, né, gente? Continuando, letra E. A letra E eu tenho que fatorar também. Lembrando que para fatorar, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: dá para botar em evidência? Então aqui, ó, A, B quadrado, B. Não tem nada que dê para colocar em evidência. Então eu vou tentar por agrupamento. É possível por agrupamento? Neste caso, sim. Por agrupamento, ó, quem é que eu vou botar em evidência primeiro? Aqui eu coloco A, vai sobrar B menos 1, né? Mas, por quê? Porque AB dividido por A dá B, e A dividido por A corta, como eu cortei todo mundo, ficou 1. Mas, aqui eu coloco B em evidência, B quadrado divididos por B dá B, menos B por B dá menos 1, tudo sobre, aqui eu posso botar o 8 em evidência, vai ficar 8B menos 1. Agora, como eu estou fazendo por agrupamento, aqui em cima eu ainda posso agrupar. Ó, B menos 1 e B menos 1 é um fator comum. Então eu vou fazer assim, ó, B menos 1, coloco em evidência. Quem é que sobra? O A mais B. Tudo dividido por 8B menos 1. Como assim? Como é que sobra, né, gente? A vezes B menos 1 divididos por B menos 1 sobra A. E B vezes B menos 1 divididos por B menos 1 sobra B. Aqui eu posso cortar agora. B menos 1 com B menos 1, sobrando quem?
A mais B por 8. Ok, gente? Continuando. Agora, eu vou fazer uma corzinha diferente para não confundir. Ó, eu tenho 9x menos 18. Aqui, obviamente, o meu fator comum é o 9. 9x por 9 dá x, menos 18 por 9 dá menos 2. Embaixo eu tenho x² menos 4x mais 4. Dá para botar alguma coisa em evidência? Não. Dá para fazer por agrupamento? Também não, porque não tem os 4 termos. Então, produto notável. Dá para fazer produto notável? Dá, porque isso aqui é um trinômio. Então, se é um trinômio, isso aqui é o quadrado, neste caso, dá a diferença. Tira a raiz desses dois, eu vou ficar com x e a raiz de 4 é 2. Tem que testar, né? Então, ó, quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, x², 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais 4, tá certinho. Posso cortar aqui x menos 2 com x menos 2, eu posso cortar. Só que tem que tomar um cuidado. Eu estou cortando uma vez o x menos 2 e uma vez. Então, como embaixo tem duas, ainda sobra uma. Resposta vai ficar 9 sobre x menos 2. Da mesma forma, a gente pode fazer isso aqui, ó. Notem que eu tenho um binômio em cima, que é o quadrado, a diferença de dois quadrados. Isso aqui vem de um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Eu tiro as duas raízes aqui, eu vou ficar com x e 8, x e 8. E embaixo, eu tenho um trinômio, que é o quadrado, neste caso, da soma. Tiro as raízes, eu vou ficar com x mais 8. Agora eu corto x mais 8 com x mais 8 embaixo, corto só uma vez, ficando a minha resposta. Vai ficar x menos 8 sobre x mais 8. Muito simples. Exercício 7. O exercício 7, gente, é de adição. Não, o 7 é de MMC, né? Eu vou pular esse 7 aqui e vou fazer o 8 para vocês. Tá? Desculpa, eu vou pular o 6 e vou fazer o 7. Deixa eu só arrumar uma coisinha que eu acho que deu uma desconfigurada aqui. Agora sim. Ó, prontinho. Aqui nós temos o exercício 4, aqui nós temos o 5. O 4. Vamos para o 7. O 7, gente, ó, efetue as adições e simplifique quando possível. O 7 nós temos o seguinte, ó. Quando eu tenho o mesmo denominador, eu copio o denominador e somo os numeradores. Então, 3 mais 8, 11. Fácil. Da mesma forma, aqui eu copio o denominador, então 2x, e somo os numeradores. 3x mais 2x dá 5x, mais 5 com menos 5 corta. Aqui vai ficar 5x sobre 2x, dá para cortar o x, vai ficar 5 sobre 2. Da mesma forma, 2a. Aqui 2a é igual para todo mundo, então vai ficar 2a. Então vai ficar 3a mais 2a, 5a, menos 4a, a. Mais 2 menos 5 dá menos 3, menos esse 3 aqui, né? Porque esse menos ele troca o sinal de todo mundo. Então vai ficar 2 menos 5, menos 3. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. E essa é a resposta. A letra D eu já tenho denominadores diferentes, então eu tenho que fazer o MMC. Quando eu tenho monômios, então ó, presta atenção. Quando eu tenho monômios, eu posso fazer o MMC da seguinte forma. Eu pego o 3y e o 6x e faço ele como se fosse o MMC de uma fração normal, com números. Aqui eu vou dividir por 2, aqui vai dar 3x, 3y, aqui dá 3, que dá x e y, aqui dá x que dá 1y, aqui dá y que dá 1 e 1. Igual o MMC que vocês estão acostumados a fazer. 2 vezes 3, 6, vezes x vezes y, vai dar 6xy. Aqui temos o nosso MMC. Então nós fatoramos ele e achamos o MMC. Então eu escrevo aqui, ó, 6xy, que é o meu MMC. Depois eu divido
e multiplico como se fosse uma fração, né? Que é uma fração, né, gente? É uma fração numérica. Então, ó, 6xy divididos por 3y dá 2x. 2x vezes 4x vai dar 8x quadrado. Mais 6xy dividido por 6x dá y, vezes 5y vai dar 5y quadrado. E acabou. Agora, eu tenho frações, tá, onde nós temos denominadores diferentes. Então, a primeira coisa que eu faço é fatorar. Agora é um pouquinho diferente. Ó. Então, primeiro eu vou fatorar. Primeira coisa, vou fatorar esses dois denominadores. 2x menos 2, 3x menos 3. Aqui eu vou colocar o 2 em evidência. Eu vou ficar com x menos 1, fatorando. Aqui eu coloco o 3 em evidência, vai ficar x menos 1. Segundo passo, eu reescrevo essa fração, só que agora com meus denominadores fatorados. Então, 3x sobre 2x menos 1. Então, vai ficar 2x menos 1 mais 4 sobre o meu denominador fatorado. 3 que multiplica x menos 1. Ó, 3x, esse cara aqui fatorado. E agora, gente? Agora eu vou escrever o MMC. O MMC aqui é o seguinte, ó, eu copio este primeiro e multiplico pelo outro. Só que eu vou copiar só o 3, porque x menos 1 eu já tenho. Então, para ver se o meu denominador está certo, basta eu verificar. 2x menos 1, 2x menos 1. 3x menos 1, 3x menos 1. Tudo certinho. Feito o denominador, eu divido agora o denominador, o MMC pelo denominador, e multiplico pelo numerador. Então fica 2 vezes x menos 1 divididos por 2x menos 1. Notem que sobra só o 3, que é diferente. Então vai ficar 3 vezes o 3x que eu tenho lá em cima. Mais, da mesma forma, 2x menos 1 vezes 3 divididos por 3x menos 1, sobra só o 2. Então fica 2 vezes o 4 que está ali em cima. Pronto. E para finalizar, eu abro todos os cálculos. Então notem, ó, vai ficar como isso aqui? 3 vezes 3x, 9x. Mais 2 vezes 4, 8. Tudo sobre. Aqui notem que eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes x dá 6x. E 6 vezes menos 1 dá menos 6. Propriedade distributiva. E da mesma forma eu faço os outros, ó. Aqui eu vou fatorar novamente. Então eu tenho x quadrado menos 9 e 4x mais 12. Fatorando esse aqui, eu tenho a fatoração desse, ó. Ele é o produto da soma pela diferença. Então tira as raízes, eu vou ficar com x menos 3, mais 3 e x menos 3. E aqui embaixo eu vou ficar com 4 em evidência, vai ficar x mais 3. Fatorei. Agora eu vou copiar aquela fração de novo, só que agora com os denominadores fatorados. Então eu vou ficar com, embaixo, ao invés de x quadrado menos 9, eu vou ficar com x mais 3 vezes x menos 3. E ao invés de 4x mais 12, 4 que multiplica x mais 3. E em cima, o numerador, eu copio o que eu tenho, 4 e 3. Agora eu faço o meu MMC. Meu MMC eu vou copiar x mais 3 vezes x menos 3 e vou copiar o outro. Só que o outro eu já tenho x mais 3, então eu vou copiar só o 4. Aí eu faço. Fiz o MMC. Divide esse cara por esse e multiplica pelo de cima. Note que ao dividir o MMC por x mais 3, x menos 3, sobra só o 4. Então 4 vezes 4 vezes 4. Menos esse 3 que está aqui, vezes este cara dividido por esse, vai sobrar só o x menos 3. Pronto. Agora eu abro os cálculos e finalizo. Ó, 4 vezes 4, 16.
menos 3 vezes x, 3x. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Divididos por... Aqui nós temos esse produto notável. Então, x mais 3 vezes x menos 3 vai dar o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, vezes 4. Termino os cálculos. 16 mais 9 dá 25, menos 3x, tudo sobre 4x quadrado, menos 36. Essa é a resposta. E aí, gente? Simples assim. Agora, os próximos dois aqui, eu vou colocar as respostas para vocês. Feito, pessoal. Então, resolvi os exercícios aqui. Os demais não caem na prova, né? Então, não vou resolver nesse vídeo. O exercício 6 a gente fez em aula, então não vou refazer ele aqui. Nós fizemos todos em aula, né? Mas eu corrigi aqui os mais importantes para a prova, tá ok? Então, bons estudos aí e até a prova.